Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo pediu hoje ao presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, que devolva ao governo a medida provisória editada para reonerar de forma gradual a folha de pagamento de 17 setores da economia. O grupo, que reúne 205 deputados e 46 senadores, oficializou o pleito em ofício encaminhado a Pacheco horas após a publicação da MP no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo técnicos do Senado Federal, se oficializada, a devolução da medida provisória torna o texto sem validade. A MP reúne um pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar zerar o déficit das contas públicas federais nos próximos anos. Os preços das passagens aéreas subiram muito no ano. Segundo o IBGE, foi o maior aumento desde 2011 e puxou a prévia da inflação de dezembro. Viajar de avião ficou mais caro. O preço da passagem aérea acumulou alta de 48,11% em 2023, o maior aumento desde 2011. Segundo o IBGE, o IPCA 15 mostrou que em dezembro o item subiu 9% e foi responsável pelo maior impacto na prévia da inflação, que ficou em 0,4%. Segundo analistas, o valor das passagens aéreas tem sofrido oscilações em decorrência de diversos fatores, como o preço do querosene de aviação e a taxa de câmbio, além da baixa oferta em um momento de alta demanda pelas férias e pelas temperaturas elevadas. A última pesquisa da Agência Nacional de Aviação Civil confirmava a evolução e mostrava que o preço médio da passagem aérea era de R$ 741. Esse é o maior valor desde que a análise passou a ser realizada em 2010. No mesmo mês do ano passado, o preço médio dos bilhetes era 10% menor, de R$ 669. Para driblar a alta dos bilhetes, a orientação é planejar a viagem com antecedência e pesquisar bastante. Se o trabalhador tiver opções de datas e destinos flexíveis, fica mais fácil conseguir bons preços. Outra dica é fugir das altas temporadas, feriados prolongados e datas comemorativas, que costumam ter uma grande procura, e o custo das passagens tende a aumentar. Começou a valer hoje uma nova listagem com mais de 165 novas doenças ligadas ao trabalho pelo INSS. A falta de atenção à integridade física ou mental do trabalhador pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde. As condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela atividade profissional ou pelo ambiente de trabalho estão entre as maiores causas de afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A partir dessa sexta-feira, o total de 347 patologias passam a ser reconhecidas como doenças profissionais. Desde 1999, o Brasil já contava com uma lista com 182 doenças profissionais reconhecidas. E agora outras 165 foram integradas ao INSS, entre elas a Covid-19. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde não era atualizada há 24 anos. A inclusão de novas patologias, apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental dos trabalhadores, foi anunciada em 29 de novembro, com a publicação da portaria no Diário Oficial da União e assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. O status de doença relacionada ao trabalho precisa ser reconhecido oficialmente para orientar as decisões do governo e de diferentes órgãos e empresas sobre a saúde do trabalhador. Com a inclusão das novas patologias, o poder público vai poder planejar medidas de assistência e vigilância para tentar evitar essas doenças em locais de trabalho, promovendo medidas para tornar os ambientes profissionais mais seguros e saudáveis. A lista de condições de saúde provocadas no ambiente de trabalho ganhou, além da Covid-19, itens como distúrbios musculares, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e alguns tipos de câncer.
Também foram inseridos transtornos relacionados ao uso excessivo de álcool, drogas e até o café. A Argentina não fará mais parte dos BRICS. O presidente Javier Milei, que assumiu no dia 10 de dezembro, enviou carta aos demais países do grupo, comunicando oficialmente a desistência. O ofício foi encaminhado por Milei para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 membros haviam decidido na última cúpula do bloco, em agosto, expandir os BRICS. Outros 6 países foram incluídos: Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia e Irã. Na carta, Javier Milei explica que as diretrizes da política externa diferem em muitos aspectos daquelas estabelecidas pelo governo do ex-presidente peronista Alberto Fernandes. E a empresa chinesa de telecomunicações Huawei divulgou números de alta nas vendas, apesar das pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos. O grupo chinês Huawei garantiu nesta sexta-feira que resistiu à tempestade das sanções dos Estados Unidos, com vendas anuais em alta e notáveis resultados nos mercados de smartphones. A empresa está há anos no centro da rivalidade tecnológica entre China e Estados Unidos. Autoridades americanas acusam o grupo, sem apontar provas, de executar serviços de espionagem para o governo chinês, o que a Huawei nega. Desde 2019, as sanções impostas por Washington isolaram a empresa das cadeias mundiais de fornecimento de tecnologia e componentes americanos. As sanções obrigaram a Huawei a concentrar as atividades em setores como software, dispositivos conectados ou a informática empresarial. Entre janeiro e dezembro, a companhia alcançou vendas anuais equivalentes a mais de 480 milhões de reais, o que representa um aumento interanual de quase 9%. A SpaceX lançou uma espaçonave militar secreta dos Estados Unidos em uma missão de pesquisa. O Pentágono e a empresa de propriedade do bilionário Elon Musk divulgaram poucas informações sobre a missão. O foguete Falcon Heavy da SpaceX voltou ao espaço na noite de quinta-feira para transportar o drone militar secreto X-37B dos Estados Unidos para uma missão de pesquisa. Após semanas de atrasos, o foguete foi lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida em uma decolagem transmitida ao vivo no site da SpaceX. Não está claro para onde exatamente a espaçonave sem tripulação e de operação autônoma se dirige em sua 7ª missão. O Pentágono e a SpaceX divulgaram poucas informações sobre o drone espacial e a missão. Mais ou menos do tamanho de um pequeno ônibus, o drone espacial americano parece uma mini versão dos ônibus espaciais tripulados, aposentados em 2011. O lançamento do Falcon Heavy ocorre 2 semanas depois que a China colocou em órbita seu próprio avião espacial robótico secreto, chamado Shenlong. E para encerrar, vamos falar um pouco sobre futebol. A seleção brasileira acordou com um novo problema. O Real Madrid confirmou que o treinador Carlo Ancelotti renovou seu contrato até 2026, eliminando aí quaisquer chances do italiano assumir a seleção canarinho. Até essa sexta-feira, sempre que surgia o tema o futuro da seleção brasileira, o nome de Carlo Ancelotti costumava aparecer, mesmo que em caráter de especulação. Apesar de não existir nenhum documento oficial assinado, os boatos eram fortes. Alguns jornalistas até chegaram a cravar que o Brasil seria treinado pelo italiano. No entanto, o técnico, que já tinha contrato com o Real Madrid até junho de 2024, sempre deixava claro que não assumiria a seleção antes disso, deixando a questão sempre em aberto. Nessa sexta-feira, o mistério parece ter chegado ao fim. O Real Madrid anunciou a renovação do contrato de Ancelotti, que se estende agora até 2026. Com isso, está descartada a possibilidade da CBF contar com um treinador em 2024. A entidade busca agora outras alternativas. Os jogos oficiais das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontecem somente em setembro. No entanto, amistosos contra a Inglaterra e Portugal estão sendo marcados já para a metade do ano. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.